dentro do próprio jogo, o que é normal. Hoje praticamente não teve, foi uma atuação assim muito consistente, muito boa do Corinthians, que a gente pode falar sobre 2 gols do Memphis, a gente pode falar sobre gol e assistência para o Yuri, a gente pode falar sobre a partida exuberante, esse é o adjetivo, do André Carrijo, hoje em Itaquera. A gente pode falar sobre mais um bom jogo dessa evolução física e técnica do Breno Bidon dentro da equipe do Corinthians. E a gente pode falar sobre uma sequência histórica do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro. Que jornada do Corinthians em mais um confronto direto. O Corinthians veio dentro dessa sequência de 8 vitórias seguidas. O Corinthians teve 3 confrontos diretos por vaga da Libertadores. Sim. Ganhou do Cruzeiro, ganhou do Vasco, ganhou do Bahia. Está muito perto de atingir o objetivo. A gente pode falar de Yuri Alberto, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 30 gols. A gente pode falar do Memphis Depay, que ninguém pode falar absolutamente nada dele, a não ser coisas boas. Só positivo agora para o Memphis Depay, que conheceu o Corinthians, conheceu essa torcida ali na Copa do Brasil, jogo contra o Juventude. Ele conhece a torcida do Corinthians e ele nunca mais vai esquecer. Hoje, 45 mil torcedores, 8 vitórias seguidas pela primeira vez na história do Corinthians. É impressionante isso, Bira. Boa noite, Marcela, boa noite, Zupac, boa noite, Fã de Esportes. É impressionante e o Memphis ele faz 2 gols e acontece uma coisa inédita na passagem do Memphis pelo Corinthians. Pela primeira vez ele faz um gol que não desempata um jogo. O segundo gol dele no jogo, o placar estava em 2-0 e ele faz o terceiro gol. Todos os outros gols do Memphis, o placar está empatado e ele coloca o Corinthians em vantagem. Então não só é um jogador que realmente mudou a cara desse time, mas é um jogador que foi muito decisivo. Em vários momentos o Corinthians com jogos chatos, jogos difíceis, precisando de um gol e o Memphis apareceu para fazer esse gol. Ele nem está sendo o artilheiro do Corinthians, mesmo depois da chegada dele. Acho que o Yuri Alberto até fez mais gol ainda do que ele, mas sempre que ele vai às redes é para mudar o rumo do jogo. Então é um jogador que tem sido muito importante e comemora o gol beijando o símbolo, limpando com a faixinha dele. Já virou a tradição dele, além dos dedos ali na orelha e tal, é pegar a faixinha e dar uma escovada bonita no símbolo, né? Exatamente, então o Memphis cada vez mais dentro do coração do torcedor. E a gente vê pelos melhores momentos como o Corinthians criou muita chance. Foi 3-0, mas o Corinthians teve chance para ter feito mais, assim, muito mais perto o Corinthians de um 4º ou de um 5º gol do que o Bahia do seu primeiro. O nível de intensidade do Corinthians no jogo foi muito alto e isso fez muita diferença hoje, porque o Bahia, embora não viva o seu melhor momento, longe disso, né? O segundo turno do Bahia é bem ruim. Mas o que o Bahia tem de ponto forte? A qualidade técnica, a troca de passe, a bola de pé em pé do seu meio campo para frente. O que o Bahia tem de ponto fraco especialmente? A intensidade, a falta de intensidade, a falta de competitividade quando o jogo pede um pouco mais de duelo, justamente porque os meio-campistas do Bahia, que é onde o jogo se define, né? Os meio-campistas do Bahia, eles são técnicos, não são fortes. E como o Corinthians colocou muita intensidade praticamente o jogo inteiro, o Corinthians ganhou o meio-campo praticamente o jogo inteiro. Então o Corinthians passou por cima do Bahia em muitos momentos da partida através desse nível de intensidade, desse ritmo que foi muito forte e que foi preponderante para o Corinthians construir o placar que construiu. E o que foi complicado para o Bahia é que tem um momento ali no primeiro tempo, de uns 10 minutos ali no primeiro tempo, lá entre 30 e 40 minutos, que o Bahia fica muito com a bola no pé. Inclusive o Bahia chega até a passar o Corinthians em posse de bola naquele momento, porque o Bahia usava o quê? Essa habilidade, essa capacidade de trocar a bola, porque é um meio de campo técnico. Só que quando o Corinthians recuperava, com a intensidade que tem, tomava e saía em velocidade. Esse Corinthians, ele está se mostrando capaz de atacar quando tem que tomar iniciativa, e ele é perigoso, mas ele também sabe ser perigoso em velocidade, em contra-ataque. Então o Bahia começou a ficar sem saída, porque quando o Bahia começava a querer tocar a bola, o Corinthians recuperava e contra-atacava, faz o segundo gol assim. No segundo tempo, o Rogério Ceni tenta colocar um Bahia mais rápido, com mais chegada, com mais velocidade na frente. O que acontece? O Bahia se abre mais e fica ainda mais vulnerável ao Corinthians. Acho que no segundo tempo, o Corinthians só faz um gol no segundo tempo, mas acho que o nível de superioridade foi até maior que a do primeiro. A gente tem a classificação do Campeonato Brasileiro, Botafogo na liderança com 73, Palmeiras tem 70, é o segundo, o Flamengo é o terceiro com 66, o Internacional tem 65, o quarto colocado. Fortaleza também tem 65 pontos, o quinto, e o São Paulo fechando ali G6, é 59, agora G7 já, né? 59. G7, Corinthians, 53 pontos. É que o G6 é a fase de grupos. Fase de grupos, né? E aí vai para pré-Libertadores. Se tivesse mais umas 5 rodadas, o Corinthians ia para a fase de grupos. Ia.
Mas eu não tenho nenhuma dúvida. O Corinthians 53, então, na 7ª colocação. O Bahia 8º colocado com 50, depois vem Cruzeiro e Vitória. Corinthians é muito simbólico quando a gente vê, olha, o Memphis Depay com a camisa do Corinthians, 13 jogos, ele tem 6 jogos, 6 gols e 4 assistências. É muito simbólico quando ele faz essa comemoração de pegar a faixinha e de limpar, porque quando o Memphis Depay ele chega no Corinthians, o Corinthians tá afundado na areia. É uma coisa absurda a temporada do Corinthians. A gente não sabia, inclusive quando ele foi apresentado, o Corinthians não via bem, foi revelado, o presidente do Corinthians revelou a cláusula que existe mútua no contrato de liberação em caso de rebaixamento. O Corinthians poderia liberar o Memphis para não ter que arcar com um contrato desse tamanho numa Série B, e o Memphis poderia sair do Corinthians, porque a Série B não é o lugar dele, sem multa de lado a lado, porque essa era a realidade. Né? Essa arrancada de agora, ela estava totalmente fora do horizonte do Corinthians. E isso é uma das coisas que mais impressiona nesse momento. E uma outra coisa importante, lembra quando o Corinthians perde do Racing e é eliminado da Sul-Americana? Qual que foi, além da notícia da derrota e da eliminação, qual que era a notícia seguinte? O Corinthians com o Palmeiras. Não, o Corinthians está fora da Copa do Brasil. Sim. Também. Com essa vitória, o Corinthians está garantido na Copa do Brasil, porque o Vitória não pode mais passar, então o Corinthians, na pior das hipóteses, é nono. Se ele for ficar em nono, não vai para a Libertadores, mas ele garante aquela vaga extra de Copa do Brasil que é criada para arredondar os participantes da terceira fase da Copa do Brasil. Então o Corinthians garantiu a vaga na Copa do Brasil, que chegou a ser noticiada como o Corinthians está fora. Não, assim, descobriram uma conta em que ainda dava, que seria chegar na Libertadores, e ninguém levava aquilo a sério naquele momento. E no final das contas, imagina a temporada de 2025 para o Corinthians, se por acaso não estivesse aí na Copa do Brasil, nem Libertadores, nem Sul-Americana, nem nada. Ia jogar Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual. Sim. O Corinthians, para sustentar todo o time que tem. É impressionante. É uma janela de transferência no meio do ano que faz muita diferença para o Corinthians. É o Memphis Depay que faz, e ele realmente clareia, ele limpa o escudo do Corinthians. E aí você pode falar, mas é o Corinthians do Yuri Alberto. É o Yuri Alberto que melhora muito com a chegada do Memphis Depay. Mas tem outros jogadores no meio do campo do Corinthians. É impressionante como melhorar com a chegada do Memphis Depay. O Memphis Depay, ele traz, além desse clarão que ele traz para o Corinthians, ele melhora o time inteiro. Parece que ele melhora a autoestima da equipe. Ele melhora a autoestima do torcedor, que começa a lotar novamente a Neoquímica Arena. Não que alguém tivesse abandonado, nunca abandonaram o time. Mas tudo isso acontece depois da chegada do Memphis Depay. O Memphis, ele não é o melhor jogador do Corinthians no campeonato. Ele é tecnicamente, claro, o craque do elenco, mas ele não é o melhor jogador do Corinthians na temporada. Ele não é o melhor jogador do Corinthians no campeonato, nem nesse momento, nesse recorte. Mas ele é um agente transformador do time do Corinthians. A chegada do Memphis Depay, o impacto que ele teve nesse time é transformador, porque ele vem junto com uma série de outros crescimentos. E a gente já falou aqui, né, especificamente no caso do Yuri, esse crescimento monstruoso do Yuri Alberto do Campeonato Brasileiro, podendo e devendo, né, imagino, terminar como artilheiro da competição. Aliás, o Corinthians nunca teve um artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro na história. Pode e deve ter agora. O crescimento do Yuri está diretamente ligado à chegada do Memphis, do ponto de vista tático, e penso eu, do ponto de vista de divisão de carga, de responsabilidade. A presença de um cara como o Memphis tirou das costas do Yuri a responsabilidade de ser ele o grande nome do ataque do Corinthians. Porque na fase que o Yuri estava, que era uma fase muito ruim, carregar esse peso estava afundando ainda mais o Yuri, ele estava com dificuldade. Chegou alguém que taticamente favoreceu o jogo dele, chegou alguém que puxou para si os holofotes, e o Yuri teve mais tranquilidade para reencontrar a sua fase. Para o Rodrigo Garro trabalhar com o cara da inteligência do Memphis no meio campo pro ataque também muda muito. Então, assim, a chegada desse cara, a gente tinha muita curiosidade de ver como seria um cara como o Memphis aqui. Ele chegou e transformou o Corinthians, como ano passado o Luizito Soares transformou o Grêmio. Esses caras são diferentes e passa muito pela vontade dele, né? Além do que ele é bom de bola, porque ele é muito bom, acima da nossa média aqui, ele claramente
incorporou esse desafio. Ele está vivendo o Corinthians, ele está curtindo morar no Brasil, curtir a torcida. Ele de fato entrou nesse projeto. Isso faz muita diferença. Então o Corinthians é um antes do Memphis e é claramente o outro muito melhor depois da chegada do holandês. Concordo plenamente. E você, Bira? E assim, tem até a questão de autoestima do torcedor em relação à instituição, à imagem do clube. Porque ele é um cara que chega, segundo maior artilheiro da seleção holandesa, cara que jogou Copa do Mundo, Copas do Mundo, no plural, jogou Eurocopa no ano passado. Aliás, no ano passado não, neste ano, jogou Eurocopa neste ano, na outra temporada europeia passada, né? Mas é neste ano já. Então é um cara que, assim, ele tem um tamanho diferente. Ele chega no Corinthians e ele abraça o clube, abraça a ideia de morar no Brasil, de jogar no futebol brasileiro, de abraçar o que é a comunidade dos corintianos. Vai lá em São Bernardo, vai lá em Santo André, vai lá, vai tocar um rap e bota a camisa da Gaviões. Bota a camisa da Gaviões. Então o corintiano se vê, nossa, o meu clube que está tão destruído, está até com um processo de impeachment rolando, o clube que estava 2 anos seguidos brigando para não cair, daí está entrando estava entrando no segundo ano seguido brigando para não cair, tudo esse monte de coisa ruim, dívida, e de repente um cara que tinha um outro tamanho podia olhar para o Corinthians e fingir que não existia o Corinthians. Não, ele ouve a proposta, vem para cá, abraça. Então o corintiano fala, nossa, como o Corinthians é grande, como o Corinthians é legal, como o Corinthians é fascinante. O torcedor corintiano nunca deixou de ir para o estádio, mas acho que a forma dele até ver o clube, ele começa... Muda isso tem a ver com muita coisa ruim, né? Muita coisa ruim. O Soares no Grêmio também teve esse papel no passado. O Grêmio vindo da segunda divisão, o Soares vai lá, abraça, começa a andar de chinelo no supermercado em Porto Alegre, deve isso tirando foto, quer dizer, um cara que abraçou a ideia de estar morando em Porto Alegre, morando no Brasil. O Payet teve um pouco isso no Vasco também ano passado. Então, esses caras, quando eles abraçam, e claro, tem que jogar bola, eles abraçam, vêm e jogam bola, de fato a instituição pensa, se vê de forma diferente, e o torcedor começa a ver a instituição de forma diferente também. Até porque uma coisa está ligada à outra, né, Bira? É muito difícil a gente ver um jogador que consegue abraçar e não jogue bola, né? Ou não se entregue ao time. Isso aconteceu com o Luizito Soares, isso aconteceu também com o Memphis Depay. E ele começa, eu nunca vou esquecer a primeira entrevista do Memphis Depay. Eu queria muito entender o que é que o Memphis Depay quer fazer aqui em São Paulo, por que ele aceitou, qual é o propósito dele. E ele fala sobre, eu não sei. Ele começa a entrevista, eu não faço ideia por que eu aceitei, por que eu tô aqui. E aí ele fala de propósito, de escolha de Deus, e eu tô começando a acreditar. Estou começando a achar que é propósito, que é a escolha de Deus, porque ele consegue modificar uma torcida inteira do Corinthians, uma temporada inteira do Corinthians, que agora já é uma temporada mágica, uma temporada que ficou muito, mas muito difícil em algum momento. A chance de cair era muito grande para a segunda divisão e agora é um time praticamente classificado para Libertadores. Eu também preciso falar do Yuri Alberto, porque é algo incrível, artilheiro da temporada. Ele tem 30 gols, assim como o Pedro, e artilheiro do Campeonato Brasileiro, tem 14 gols. Olha aí o Yuri Alberto se igualando ao Pedro como esse artilheiro do Brasil em 2024. O Yuri tem 56 jogos e 30 gols. E o Pedro, né, que se machucou, 43 jogos e 30 gols também. O artilheiro isolado agora do Campeonato Brasileiro com 14 gols. Tinha 13, fez hoje esse gol e agora está isolado na artilharia. É um Yuri Alberto que sofreu demais. E aí a gente precisa falar também de um Yuri Alberto que é muito resiliente. É um cara que aguentou o que aguentou na temporada passada, no começo dessa temporada também, torcida criticando, todo mundo falando dele, falando muito mal, treinadores que passaram por lá e que fizeram muito mal para essa carreira do Yuri Alberto, ou pela carreira dele no Corinthians. E ele o tempo todo tranquilo, calmo, sabendo que o momento dele ia chegar, baixando a cabeça, trabalhando, treinando, e agora ele está colhendo o que ele plantou. Eu não conheço o Yuri, mas observando muito e falando com quem conhece, o Yuri é um menino muito bom. Eu falo menino porque ele é jovem ainda. Ele é um menino muito... Tem o quê? 23 anos? 25. Ele veio com 23. Ele é um menino muito bom. E assim, a gente tem que separar as coisas, né? O Yuri, de fato... 23, viu? 23. De fato, estava jogando muito mal. Então, assim, as críticas técnicas pela temporada ou pela fase do Yuri Alberto, as críticas, elas não eram injustas, elas eram justas. Agora, qual era o limite das críticas? Qual era o tom da crítica? Onde ela ultrapassava a barreira do desrespeito. Isso aí aconteceu bastante. Agora, a crítica técnica, pelo que o Yuri apresentava em campo,
ela não era injusta. Mas ele conseguiu absorver e ele conseguiu dar a volta por cima. Eu acho que isso é muito importante, porque tem jogadores que são mais frios e mais imunes ao que eles estão vivendo, às críticas, à alteração de confiança pela fase. Tem jogador que sofre menos. O Yuri me parece ser um cara muito suscetível a essa questão de confiança. Então, quando as coisas vão mal, ele vai muito mal. Quando ele entra numa fase boa ou ótima, como ele está agora, como ele teve em 2022 com o Vitor Pereira, como ele teve no Internacional com o Abel Braga, ele cresce demais. Então ele é um cara que está muito suscetível às alterações, às oscilações normais da carreira de um jogador. Mas ele conseguiu suportar. E ele assimilou, e ele ouviu muita coisa que ele não queria ter ouvido, claro, de gente de dentro do clube, de gente de fora do clube, de torcida, de torcida, eu digo rede social, tá? No estádio nunca, no estádio jamais. De rede social, de gente de televisão, na internet, etc e tal. E ele conseguiu dar a volta por cima, ele está jogando uma barbaridade, ele está com a confiança lá no alto, ele recebe a bola, ele já bate com confiança para bater. E ele tem hoje um time, além do Rodrigo Garro, que ele tinha desde o começo do ano, mas ele tem hoje companheiros, eu destaco dois, o Memphis e o André Carrijo, que são jogadores que conseguem colocar o Yuri mais à afeição do seu jogo, com bolas mais longas, para ele fazer as diagonais, procurar a batida. Então, de fato, é uma das grandes histórias do futebol brasileiro. A gente pode falar de alguns nomes do Botafogo como grandes histórias, mas a retomada do Yuri é uma das grandes histórias da Série A do futebol brasileiro 2024. E isso que você falou, Tupá, que é importante, que a torcida do Corinthians, assim, em rede social, realmente destruía muito o Yuri, e ele sentiu muito isso, mas no estádio ele sempre teve muito apoio, porque o torcedor do estádio sempre reconheceu muito o esforço dele. Mesmo nos piores momentos do Yuri Alberto no Corinthians, ele nunca foi um jogador que deixou de correr, deixou de tentar, e deixou até de demonstrar, e talvez ele até tenha demonstrado mais do que fosse recomendável, mas de demonstrar o quanto ele estava se sentindo mal por não estar jogando bem. Então o torcedor, sobretudo quando você está no estádio, que você consegue ver melhor isso, você consegue perceber o quanto o jogador está sentindo, o quanto ele está incomodado, o quanto ele está mal pessoalmente, quando ele está se sentindo mal por não estar jogando bem. Não é um cara que está indiferente ao mau futebol que ele tem apresentado. E o torcedor do estádio reconhece muito isso. Quando teve o Corinthians e Red Bull Bragantino pela Sul-Americana, o Memphis Depay nem tinha chegado, o Corinthians ainda estava se arrastando na temporada, eu fui na cobertura do pré-jogo, né? Então eu fiquei a tarde inteira lá no estádio. Teve um intervalo que daí eu vi que o pessoal na loja do Corinthians estava montando, a loja estava fechada ainda, né? Só tava os funcionários ali, eles estavam montando os nomezinhos para colocar na personalização da camisa. Eles ficam deixando adiantado para quando o pessoal comprar já ir aplicando rápido o nome. Daí eu cheguei lá e perguntei quais são os nomes que vendem mais, porque isso é um termômetro de qual é o jogador que o torcedor do estádio gosta mais. Ele falou, primeiro o Garro disparado, segundo o Yuri Alberto disparado e terceiro o Romero. Então você vê que o Yuri Alberto naquele momento ainda era o segundo jogador que mais vendia, o primeiro era o Garro, obviamente que estava entrando nas graças da torcida. Mas o torcedor de estádio sempre apoiou muito ele e agora está sendo recompensado. Ô Zupa, tem uma coisa também, Bira, que é o trabalho que o Corinthians vai precisar fazer agora para manter jogadores importantes para a temporada 2025. E o Yuri Alberto entra nisso, né? Especialmente o Yuri. Especialmente, é um jogador de 23 anos de idade, é um pilar hoje desse time, dessa arrancada e dessa praticamente classificação para a Libertadores, e é um Corinthians que vai precisar se organizar na diretoria, politicamente, porque vai precisar manter esse jogador, vai precisar manter o Yuri Alberto. Assim, quando a gente olha para o time titular do Corinthians, para os principais jogadores, lá para os 14, 15 que mais jogam, poucos me parecem alvos de grandes mercados, porque o Corinthians tem jogadores com uma faixa etária um pouco mais avançada em alguns setores, mas tem dois que talvez deem mais trabalho nesse sentido. Um é o Breno Bidon, que é um menino talentoso, não está pronto, longe de estar pronto, ele oscila muito na temporada, mas está jogando agora muito bem. E claro que outro é o Yuri Alberto. E é bom a gente lembrar que neste ano, assim, ano passado, o Duílio já havia recusado proposta pelo Yuri. Esse ano, o Yuri pediu para sair para o Augusto Melo, com propostas do futebol inglês. O Yuri pediu para sair. E nesse momento ele baixa, porque ele não estava suportando a pressão e pintou algo melhor, acho que era o Nottingham Forest, que pintou para ele ir lá para a Inglaterra. E o Augusto Melo, sabiamente, uma atitude acertada do presente, não vendeu. Todos no Corinthians sabem que com o nível de mercado que o Yuri já tinha na fase ruim
nessa fase boa, embora não seja agora o melhor mercado europeu, é no meio do ano, mas a tendência é que chegue alguma proposta. E aí vai depender de duas coisas, de como o Yuri vai enxergar o momento dele atual perante uma proposta de fora, se ele vai de novo pedir para sair, e como o presidente vai administrar, porque tem situações que você não consegue administrar, que você acaba liberando. Uma proposta muito alta, o jogador querendo muito sair, o Corinthians é um clube com problemas financeiros muito grandes, que continuam, né? Esse elenco montado, o Corinthians montou 2 times, né? Um time no primeiro semestre, um time no segundo semestre. O Corinthians gastou muito dinheiro na temporada para montar esse time, e a dívida aumenta nesse sentido. Então, são questões a serem equacionadas. Provavelmente, esse vai ser um tema para o Corinthians em dezembro e janeiro. A tendência é que o Corinthians tenha que, de novo, administrar uma proposta pelo Yuri Alberto. Não sei se será mantido. Para o Corinthians é evidente que, nesse momento, é muito importante manter o seu camisa 9. E aí, Birá? Eu acho que nesse momento até acho que o Yuri Alberto está numa de ficar... se dependesse... Né? Acho que a chance dele... Então, calma. Não vindo uma proposta, vindo uma proposta normal, assim... Não, a questão é... Um time médio da Inglaterra ou ficar no Corinthians em boa fase? Então, porque talvez o Yuri até comece a se ver como dentro do radar de seleção brasileira, por exemplo, e daí talvez ele até resolvesse ficar mais um tempo. Agora, se vem uma proposta da Europa por um valor um pouco acima do que a gente estaria imaginando, mais do que um valor médio. Então, se a gente está pensando assim como um valor médio, 15 milhões de euros, de repente de 25, 30... Não sei, eu estou só chutando números. Sim. Daí a questão não é nem só do Yuri Alberto ficar com vontade de sair. O Corinthians não tem total controle sobre o destino do Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto é fatiado, né, os direitos dele. Tem 50%. 50%, exatamente. E até o próprio Corinthians, né? O quanto o Corinthians vai poder dizer não. E se de repente tem alguma dívida ali para aparecer, sei lá das quantas, que o Corinthians vai ter que arcar com essa dívida. Numa dessas, o Corinthians percebe que não tem como dizer não para certas propostas. Então, não posso chegar e cravar que não pode sair, não tem como sair. O Corinthians não é um clube que está numa situação financeira que pode se dar ao luxo de deixar passar certas oportunidades econômicas. O mérito do Augusto Melo nesse olhar, ele não é um presidente vendedor. Ele não é um presidente desesperado por vender. Ele me parece ser um presidente que, enquanto puder relutar para não vender, ele vai relutar. Né? Chega uma hora que não dá mais. Não sei como será com o Yuri se de fato chegarem as propostas que imagino que chegarão nessa intertemporada. Mas você não respondeu. Um time médio da Europa ou Corinthians na boa fase? É difícil responder. Assim, eu não julgo o jogador que troca um time grande do Brasil por um médio da Europa. É a vida deles. É dinheiro, é carreira, é uma porta de entrada muito grande. O Murilo, por exemplo. O Murilo trocou o Corinthians pelo Nottingham Forest. Tá jogando pra caramba, muito possivelmente vai dar um salto para um gigante clube da Inglaterra em muito breve. Então eu não consigo julgar assim. Se ele fizesse esse movimento, eu não diria que é errado. Não, que você se apega ali, chegando na Neoquímica Arena, 45 mil torcedores, você olha e se apega. Se você não se apega de alguma forma, tem alguma coisa errada aí. Ele sabe o que ele sofreu quando as coisas estavam mal, e ele sabe que o futebol é muito de fase. Então não dá para garantir nada. Tá? É difícil, às vezes, quando passa o bonde, você não subir no bonde. Eu entendo quando os jogadores fazem isso. Ainda mais num clube que é tão maluco, né, quanto o Corinthians, que é uma montanha-russa emocional. Exatamente. Quem chega muito no topo, de vez em quando desce muito. Não tem como essa regra não chegar num clube de futebol e ainda mais num clube com o tamanho da torcida do Corinthians. Vamos para a Neoquímica Arena, a gente vai conversar com o Vladimir Bianchini, ele acompanhou a partida por lá, vai trazer mais do clima, mais informações, a alegria dos torcedores e, claro, tem zona mista, os jogadores vão passar por ali. E aí, quando vence, meu amigo, quando a fase é boa, todo mundo para conversar e o Vladimir, claro, vai conversar com os jogadores. Fala, Vlad. Tomara, né, Marcela? O que a gente espera, quanto mais jogadores aqui na Zona Mista, melhor pra gente. Boa noite pra você, um abraço pro pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Corinthians garantiu vaga na Copa do Brasil, conquistou também a 8ª vitória seguida pela primeira vez do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. O Yuri Alberto assumiu a artilharia do Campeonato Brasileiro e também a artilharia do Brasil. Ele empatou com o Pedro em número de gols na temporada, chegou aos 30. Pela primeira vez, o Memphis Depay, o principal destaque do jogo, fez 2 gols na mesma partida. Então a gente vê
a torcida do Corinthians num clima de festa muito grande, já que é o último jogo aqui na Neoquímica Arena, mais de 46 mil presentes aqui no estádio corintiano, fizeram uma grande festa, embalaram o time, que deu um passo muito grande para conquistar uma vaga na Libertadores. O torcedor lembra muito bem que o Corinthians chegou a estar na 18ª posição do Campeonato Brasileiro, não faz tanto tempo assim, conseguiu uma grande arrancada e agora está muito próximo de carimbar uma vaga na principal competição de clubes da América do Sul. Daqui a pouquinho a gente espera aqui na Zona Mista os jogadores, quem sabe o Memphis vai falar, o próprio Yuri Alberto, e as informações que a gente tem colhido a respeito disso, vocês falaram muito sobre o Yuri Alberto. Na sexta-feira a gente entrevistou o Augusto Melo. O que ele falou bate muito com o que o Zupac disse em relação a não ser um vendedor. Ele lembra muito do caso do Wesley, disse que chegou uma oferta pelo Wesley no começo do ano de 9 milhões e ele segurou até conseguir chegar a uma de 25. Ele não tem intenção de vender o Yuri, ele quer reforçar o elenco para o ano que vem, mas vai depender principalmente da questão da vontade do jogador em permanecer ou não no Corinthians. O Timão quer segurar o jogador, a parte financeira em relação à parte da venda nem é tão positiva assim, porque o Corinthians, lembrando, só tem metade do passe do Yuri Alberto. Então o Corinthians prefere muito mais segurar o jogador para o ano que vem brigar por coisas grandes do que vender. A saída dele vai depender muito da questão dele e também do empresário, Marcela. Certo, Vlad. Obrigada aí pelas informações também em relação ao manter o Yuri Alberto na temporada 2025. Daqui a pouquinho a gente volta para a Neoquímica Arena, porque a gente vai acompanhar a entrevista coletiva do Ramon Dias, da família Dias, na verdade, né? Mas a gente vai fazer o seguinte, Faz Esportes, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e a gente volta com tudo isso para vocês. Direto para a Neoquímica Arena, porque o Ramon Dias vai falar por lá em entrevista coletiva. Vamos lá. Tudo bem, boa noite a todos. Só para ficar bem claro, nós não iríamos, né, dar nenhuma coletiva para falar sobre isso, mas é importante deixar esclarecido em relação ao nosso treinador, os nossos treinadores, né, Ramon e o Miliano, já tinham um contrato com a gente até o final de 25, e na verdade nós já estávamos conversando internamente sobre o planejamento e agora de uma forma oficial, para que fique muito bem claro, seguimos com o trabalho, focado ainda nesse jogo contra o Grêmio, temos objetivos ainda nessa competição, mas certamente a gente começa também a pensar em 25, planejar melhor para que o Corinthians em 2025 continue brigando por títulos e conquistando títulos, mas deixar bem claro que ainda temos ainda objetivos nessa competição, tá certo? Só para deixar muito claro em relação à permanência da nossa comissão técnica para 2025. Obrigado a todos. Obrigado. Agora sim, a gente já vai iniciar a entrevista coletiva aqui. Emiliano, Ramon, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Grande vitória do Corinthians frente a um adversário que tem muitas qualidades, né? Em campo, o Bahia tem jogadas diferenciadas e tal. E o Corinthians conseguiu, além de neutralizá-las, fazer um bom papel ofensivo. A minha pergunta é nessa linha ofensiva, né? O ataque do Corinthians vem funcionando muito bem. Além do trabalho de vocês, ao que se deve esta efetividade no ataque? Muito obrigado. Sí, creo que hoy sabíamos de la importancia del partido. Para Corinthians hoy era muy importante este partido porque estábamos los dos equipos con chance de clasificar para la Libertadores. Entonces era fundamental ganarlo y principalmente jugar bien, porque Bahía es un gran equipo, tiene un gran entrenador, viene consiguiendo grandes resultados, como nosotros también, y en un partido tan decisivo el equipo demostró mucha jerarquía y mucha categoría. Estoy muy contento y muy feliz. ¿Qué se debe el buen momento del ataque, te pregunto? No, el ataque está pasando un gran momento. Creo que, pero para mi punto de vista, para que seamos efectivos tiene que haber una estructura. Y se armó una estructura realmente bien, con un medio campo que juega muy bien, con Garros que de mitad de cancha para adelante, con Memphis y Yuri somos realmente peligrosos. Pero es la estructura que estoy contento y feliz yo, porque la estructura es la que hace producir que tengamos un gran ataque, porque hay un gran juego y una gran tenencia, una gran presión,
este último periodo todo lo que hemos trabajado se pudo realizar y principalmente en el tramo final que es la cosa más importante. Ramon, Emiliano, boa noite. Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. O Fabinho fez pronunciamento importante e aí também eu queria ouvir vocês, porque vocês chegaram na temporada com uma única missão, tirar o Corinthians da zona de rebaixamento. O Corinthians avançou até nas Copas, parou no meio do caminho, talvez de uma forma frustrada até para vocês mesmos, mas agora são 8 jogos, com 8 vitórias seguidas no Brasileirão. O Corinthians nunca havia feito isso na história, nunca havia vencido 8 vitórias, nunca havia conseguido 8 vitórias no Campeonato Brasileiro de forma consecutiva. Qual que é o balanço que vocês fazem do trabalho de vocês, pontos positivos e pontos negativos, e também se vocês puderem falar sobre essa renovação. Obrigado. Cara, a gente vino con un objetivo claro que era, y no siempre falábamos que lo más importante era Brasileirão. Después fue aconteciendo que en las copas íbamos avanzando y la ilusión fue grande y por ahí nos quedamos en el medio del camino con un sabor medio triste, porque también puede ser error nuestro, acá cuando los resultados no se dan, el culpable siempre es el entrenador, como lo falamos muchas veces. Y no, y nos hacemos responsables porque estamos acostumbrados a lidiar con estas cosas. Mas el balance, no gustamos de hablar del balance nuestro. Siempre los demás tienen que hablar de nuestro trabajo, no gustamos. Nós, gracias a Dios, en todos los clubes que a gente pasó, siempre cumplió los objetivos. Y no sabíamos que en Corinthians también íbamos a hacer lo mismo, porque hace 10 años que en todos los clubes que a gente pasó, nos pedían títulos, dábamos títulos. Nos pedían que lo salvemos de rebaixamento, lo salvamos de rebaixamento. Entonces, nós sabemos la clase de trabajo que hacemos y nunca dudamos de nós. Entonces, eso, porque a lo largo de los 12 años siempre cumplimos los objetivos. Y gracias a Dios y a este grupo y a la dictoría y a toda la armonía del trabajo, a pesar de las dificultades, siempre sabíamos, y teníamos muy claro que el objetivo lo íbamos a cumplir. Después comenzamos a soñar un poco más. Como siempre falamos, vamos jogo a jogo. Y después empezamos a jugar, el chime engranó y gracias a Dios estamos un pasillo más, tomara que dé todo cierto para que que falaron que nunca había acontecido en la historia que de la zona de donde estábamos clasificábamos una pre-Libertadores. Entonces, tomara que Dios quisiera que podamos cumplir ese objetivo. Ainda no acabó, estamos con los pies en el chão, esperamos ahora, estamos soñando con la vaga esa en la Libertadores. Ramon, Emiliano, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. O Fabinho Soldado acabou de subir aí garantindo a presença de vocês ano que vem. É muito legal quando os dirigentes fazem isso, né? Acabando com qualquer tipo de especulação. Geralmente, a gente pergunta para o dirigente sobre os treinadores, sobre o treinador. Eu queria fazer diferente, queria que vocês falassem o quanto é bom ter um dirigente dando respaldo para vocês, como o Fabinho deu, até na época em que o Corinthians foi eliminado das Copas, enfim, que ele sempre falou que vocês ficariam, que vocês continuariam. Como é que foi importante esse respaldo que vocês receberam do Fabinho, principalmente como dirigente? Claro, acho que eu falei esto cuando ainda estábamos en la zona de rebaixamento y recién estábamos acomodando cosas. Yo ya lo falé y también se lo agradezco a él también porque yo nunca trabajé con un manager. Solo me aconteció una sola vez que fue Gilal. Y me aconteció ahora. Y hace 10 años que a gente viene pasando por clubes. No es ainda en los malos momentos, ainda no estábamos planificando el 2025. Entonces la relación entre nosotros es muy clara. Yo no soy siempre Fabinho, siempre falo con él. El día que você no quiera más y nos pegamos un abrazo y ainda va a seguir siendo el mejor manager que yo trabajé. Porque fueron momentos muy difíciles, es un club con mucha presión y él también cargó con una espalda, cargó con un momento duro del club, porque creo que es uno de los peores momentos de la historia del club. Y botó la cara y hizo un gran trabajo. También quiero parabenizar a él públicamente y al presidente también, porque siempre fueron muy claras las cosas entre nosotros. No hay grises, o es blanco o es negro. Entonces eso es lo que facilita mucho para trabajar. Y un gran dirigente que está haciendo un excelente trabajo, mas ainda sabemos que para ficar en la historia de un club nos tenemos que dejar marcado el nombre tanto de toda la comisión como de todos los jugadores, que es el sueño de Nois,
que siempre lo falamos con él, es que a Genchi tiene que dejar el nombre marcado de todos, ¿no? Y que estamos aqui dentro. Pero siempre agradecer e é um prazer trabalhar com ele. Aqui Ramon, Emiliano, Rafael Sgrilles, Energia 97, ainda seguindo um pouco na pergunta do Marco Belo, no meio das competições, vocês pediam no começo do trabalho reforços. O time está passando, está avançando de fase, mas precisamos de reforços. Qual foi a importância da janela feita pelo Fabinho, de monitorar reforços, de reforçar esse time com um meio-campo um pouco mais reforçado, com Alex Santana, com o Carrídio, trazendo o Memphis? Qual a importância desta janela internacional de transferências na vida do Corinthians para essa reviravolta na temporada? Acho que fue fundamental porque venían pasando un momento difícil, Chimi, y para acá no hay magia en el fútbol. Ni un excelente dirigente, ni un excelente entrenador va a ser imposible hacer un buen trabajo sin la cosa más fundamental que la materia prima, que son los jugadores. Y acho que fue una janela perfecta y discutimos, oleamos también con la parte de scouting, hay un monchi de gente que trabaja ahí atrás de eso, y gracias a Dios fue muy claro. Por eso falé anteriormente que no hay un blanco o un negro, las decisiones las tomamos en conjunto y gracias a Dios dio todo cierto. Pero sí, fue fundamental porque llegaron jugadores con jerarquía y sobre todo ganadores, que acho que eso es lo que faltaba. Gente que está acostumbrada a pelear por título, a brigar por título, que no solo le alcanza a pelear el rebañamiento. Con Fabinho trajimos toda gente que está acostumbrada a ganar títulos, que eso es lo que hace crecer el Corinthians. No pensar en el rebañamiento, pensar en ganar títulos. Y el perfil de Noy siempre fue buscar eso. Entonces acho que fue una buena janela. Boa noite, Ramon. Emiliano, Henrique Filhote, da Rádio Crack Neto 17. Então, Emiliano, Ramon, a primeira questão que não tem como não falar do Memphis, né? Hoje mais um gol dele importante de falta, outro gol ali no começo do jogo para abrir o placar, e não tem como não falar, né? Nos últimos clubes que ele passou, ele vinha sofrendo com algumas lesões, então eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância desse grupo que tem por trás, né, que não aparece tanto, no caso do Diego, no caso da doutora Ana, do departamento médico de uma maneira geral, para colocá-lo em campo e não fazê-lo perder jogos pelo Corinthians apenas por suspensão, claro. No, sí, yo creo que es fundamental tener dentro de la estructura y dentro de la parte técnica también la parte médica, la parte psicológica, la parte física. Y con el profesor venimos trabajando hace muchos años. Entonces todo resulta más fácil porque la comunicación es muy, muy simple de lo que tenemos que hacer y la organización que hay. Entonces creo que el club está en un buen camino. Hay cosas para corregir, hay cosas para crecer. Seguramente estamos nosotros felices porque hemos tenido a la larga de todos estos torneos mucha competencia, muchos partidos y cada 2 o 3 días, y creo que entre todos supimos manejar los esfuerzos de cada uno de los jugadores, y eso creo que fue importante también para que todo esté pasando lo que pasa ahora. Lo que está pasando, que el equipo creció, que el equipo juega bien, que compite, que está en un gran momento, y queremos terminar bien. El domingo queremos terminar bien. Y Memphis creo que demostró su categoría, su nivel. Estamos contentos con él porque cuando vino 3 meses que no jugaba. Entonces hicimos un gran trabajo con él físicamente, se lo estudió, se lo preparó, y hoy creo que está en un gran nivel, recuperó su nivel, y esperemos creo que de parte nuestra como cuerpo técnico tenemos objetivos. Es que Yuri vaya a la selección, que gane el torneo de goleador, que Memphis vuelva a la selección holandesa y que Garros pueda tener una chance en la selección argentina. Estos son los objetivos claros que tenemos y ojalá que
dentro de muy poco tiempo le puedan tener la chance para que puedan realmente jugar. Ramon Emiliano, boa noite. Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Ainda falando sobre jogadores especificamente, vocês recuperaram alguns durante a temporada e nessa reta final o Ranieri voltou a ser titular, hoje foi aplaudido pela torcida. Antes de vocês chegarem até, ele tinha vestido a braçadeira de capitão, era um dos líderes desse elenco, perdeu um pouco de espaço quando o Martini chegou e ele era um titular absoluto de vocês e teve essa virada de chave na reta final da temporada. O Ranieri voltou a ter mais minutos e tem agradado a torcida. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o Ranieri, as características dele e do Martini, por que ele ganhou essa vaga e de onde vocês colocam a culpa e o porquê dele ter essa melhora nessa reta final também. No, acho que tanto Rani, Charles, Breno, Carri y el Brujo, acho que están en un gran momento y la briga es muy grande. Entonces ellos saben que no pueden relajar nunca. Uno da una relajada y tiene una competencia interna muy grande. Y Rani se preparó. Tuvo que demostrar cuando demostró. Maeles ainda no jugando, él estaba trabajando como para jugar. Todos los fans del mismo jeito. Entonces eso hace que la competencia sabe que no puede relajar un minuto. Você no juega un juego bien y tiene otro que está a la misma altura que você. Entonces, acho que lo que hizo crecer a Rani también la competencia interna que saben que no se pueden relajar nunca. Muito bem, tá aí o Ramon Dias e o seu filho falando sobre essa super vitória, o Emiliano Dias falando sobre essa super vitória em cima do Bahia e a classificação praticamente garantida para a Libertadores e para a Copa do Brasil em 2025. O que acontece em 2025 também, em junho e julho, nos Estados Unidos, é o Super Mundial de Clubes da FIFA. E nesta quinta-feira, a partir das 3 horas da noite, tem o sorteio dos grupos da tarde, né? 3 horas da noite não existe, né, Zupa? Tem o sorteio dos grupos, Gustavo Zupac estará ao lado do Paulo Cassaldi e também do William Tavares, e aí eles vão mostrar todo o sorteio para vocês. Quem não vai estar nesse Mundial de Clubes é o Barcelona, que hoje goleou o Mallorca